Olá, e nós estamos de volta agora com a Manuela Leão, que é a organizadora do Litercultura. Tudo bom, Manuela? Tudo bom. Agora que eu me lembrei, estava lendo o teu nome, me lembrei que ano passado eu te entrevistei no Litercultura, né? Nossa, está bem diferente mesmo. Manuela, no ano passado o evento foi dividido em algumas fases. O que tem de novidade esse ano? Esse ano a gente continua nesses capítulos. A gente traz o evento maior, que sempre termina o ano, que a gente ano passado fez em novembro, a gente volta para agosto, como a gente fez no primeiro ano. Esse é o terceiro ano do Litercultura, né? Então a gente repete um pouquinho o que a gente fez no primeiro ano, então a gente encerra em agosto. Vai ter livros também, igual ao ano passado? Ainda não sabemos, porque esse ano está um ano um pouquinho mais enxuto, né? De custos e tal, a gente ainda está tentando apoio para viabilizar esse livro. Aproveitando, conta um pouco do que foi esse evento. Como que ele começou, Manuela? O Litercultura todo? Isso. O Litercultura veio dessa necessidade de ter esse espaço de interação. Para jovens escritores. Assim, na verdade, de ter esse espaço de interação entre autores e o público, né? Então a gente faz isso através de tanto de lançamento de livro, quanto de concursos, quanto de apresentações, que são essas apresentações que a gente vem fazendo dos escritores com os leitores, né? Sendo os leitores já tendo familiaridade com esses autores ou não. Às vezes a gente só apresenta, faz esse primeiro contato, às vezes são pessoas que já seguem o autor, já leem o autor e se aprofundam a partir desse encontro. Então, esse é o nosso papel, assim. Quando que vai acontecer o evento? Ele é dividido em capítulos, né, como um livro, a gente tem essa brincadeira. O primeiro aconteceu agora em maio, com um escritor português chamado José Luiz Peixoto. O segundo acontece segunda-feira agora, com dois filósofos, a Márcia Tibori, que vai conversar com um filósofo italiano chamado Gianni Vattimo. E acontece na Capela Santa Maria com a mediação do jornalista Manuel da Costa Pinto. Estou quase lembrando o nome do nosso curador, mas enfim. E aí é um encontro que é filosófico, que é literário, né? E também vai discutir muito essas coisas do cotidiano. E aí, esses são os dois primeiros capítulos desse ano. O terceiro capítulo, que acontece em agosto, que é esse capítulo grande, 28 a 30 de agosto, com muitas atividades e aí com muitos autores, aquele formato mais tradicional do festival. Como foi o contato de vocês com o Gianni e com a Márcia? O Gianni foi uma coisa muito honrosa para nós, porque o Gianni Vattimo é um dos grandes filósofos italianos e na verdade, um dos grandes filósofos contemporâneos, né, um nome muito importante. Esse é o ano da Itália na América Latina, então há uma promoção de vários artistas italianos em todas as áreas dentro da América Latina. O consulado da Itália em Curitiba nos procurou. Nossa, que bacana. E aí nos procurou dizendo que tinham alguns autores importantes que estariam circulando pela América Latina e o que a gente poderia trazer em Curitiba, sendo um evento que poderia abrigar, né? E aí ficamos muito interessados nessa proposta do Gianni Vattimo e aí fechamos isso e nós convidamos a Márcia Tibori porque a gente achou que tinha esse diálogo também interessante. A Márcia já conhece a obra do Vattimo, já estudou sobre ele, e aí também a gente pensou que poderia ser interessante para o público ver essas duas visões, né? Um estrangeiro, um brasileiro, enfim, né? Questões distintas, outros pontos que se convergem. Então a gente achou que seria interessante estabelecer de fato um diálogo. Do que vai ser tratado nesse evento? Eles têm alguns pontos em comuns, que é ética, mídia, né, que tratam na obra deles, e eles têm alguns pontos mais específicos. O Vattimo trata muito sobre religião, sobre o niilismo, que é essa morte de Deus, esse esvaziamento da religião e tal. E a Márcia trata muito também de questões de gênero, das mulheres, dos transgêneros e tal. A gente vai pegar tudo isso, que normalmente está muito colocado num campo acadêmico, e a gente vai colocar isso tudo no dia a dia. Então é para o público perceber como é que todas essas questões que são de ética, de moral, de filosofia e tal, como é que isso está no nosso dia a dia, como é que isso se coloca na nossa vida prática. E você, vai ter alguma participação no evento? Só na organização. Só na organização. Bom, já é o suficiente, né? Já é mais do que suficiente, né? Por que ele foi separado por capítulo?
Bom, a ideia, a gente tem vários motivos. Um é que a gente aproveita essas oportunidades, como o Vátimo está no Brasil, a gente aproveita isso. Isso, para a nossa parte de organização, isso já é uma coisa importante. Para o público, a gente entende que, à medida que a gente vai fracionando esse evento, a gente vai colocando para o público, aos poucos, a gente vai entregando aos poucos essas novas leituras. Então, isso de fato vira uma coisa contínua de incentivo à leitura. A gente não faz um evento onde a gente entrega várias coisas novas e o público recebe várias coisas novas. Não, vamos aos poucos. Então, lê isso aqui, conhece isso aqui, né? E a gente vai entregando de pouquinho, assim, então fica bom. Fica bacana, fica né? Bem assimilado. Quanto tempo você levou para organizar esse evento? Conta pra gente. A gente levou um ano antes de começar, então... Um ano? Estamos no 3º ano, então já, de Litercultura, assim, juntando tudo, já temos 4 anos. Para o público 3, né? Mas para nós já somos 4. Para você, como que estão os autores esse ano e no geral, assim? Esse ano a gente tem uma curadoria nova, né? Os 2 primeiros anos foi uma outra curadoria, agora começou com o Manuel da Costa Pinto, que também é um curador muito experiente de feiras e festas literárias de grande importância, tanto nacionais quanto internacionais. Então o Manuel traz essa coisa bem cosmopolita dessa linguagem. E o Manuel tem uma linguagem também muito acessível para público, né? Então a gente continua com essa preocupação de ser fácil no acesso, fácil na linguagem, mas de ser ao mesmo tempo uma coisa que se aprofunde. Então a gente vai cobrir tanto o público, como a gente diz, o veterano na leitura, o público que entende, quanto o público mais iniciante. E aí a gente está abrindo os temas. Então a gente vai falar um pouco de literatura erótica, falar um pouco de literatura de fantasia, falar um pouco de cinema. Leque, né? A gente vai abrir isso e aí em níveis diferentes. Então a gente aprofunda mais e a gente populariza mais à medida que o público alcance. Então a gente dá um evento que dá para todo mundo. E onde vai ocorrer esse evento? O de segunda agora é na Capela Santa Maria. E o de agosto é no Sociedade Garibaldi, no Palacete Garibaldi, que fica no Largo da Ordem. E aí a gente vai tá tentando fechar em outros espaços ali do Largo da Ordem para acompanhar uma programação quase paralela, assim. E por ano que vem já tem novos eventos preparados já? A gente sempre tem que terminar o ano já pronto para o ano que vem. Então agora no segundo semestre a gente está trabalhando para começar o ano que vem, né? Uma boa novidade para esse ano é que a gente inclui um evento paralelo que está começando agora, que se chama Sex Libris, que vai ter agora o primeiro dia 18 de junho, lá no ONCA. Sex Libris é um sarau erótico. Sarau erótico? De literatura erótica. E ele vai se incorporar ao Litercultura para esquentar mostrar o que tem de interessante nessa literatura, e ele vai se integrar ao Litercultura em agosto também. Nossa, que bacana! O primeiro começa agora, dia 18 de junho, né, uma quinta-feira lá no ONCA, à noite, e aí é um sarau. Esse é de agosto? Ele vai estar em agosto, mas o primeiro Sex Libris acontece agora 18 de junho. Daqui a poucos dias. Daqui a poucos dias mesmo. Então a gente vai trazer essas novidades assim para esse ano. E esse de agosto, você pode adiantar alguma coisa ou é uma continuação desse? Esse de agosto é isso que eu te disse. A gente vai discutir literatura de fantasia, vai discutir cinema, né? A gente está só segurando ainda os nomes. Dos capítulos? A gente sempre faz os capítulos menores e termina com um grande capítulo. E aí eu vou segurar a programação para ter que vir aqui de novo te contar essa história. Vai ter algum livro, alguma revista finalizando esses capítulos ou ainda não? A gente normalmente a gente faz todo o esforço para publicar uma revista com o conteúdo do que a gente está trazendo, né? Que a gente divulga ela antes para preparar o público para, né? A gente faz roda de leitura, a gente faz uma revista, a gente trabalha junto com as escolas também para ir preparando o público para entender um pouco o que é quem vem, né? E ir um pouco conhecendo mais. A gente está fazendo esse esforço. Como eu te disse, esse ano não está um ano muito simples, né? Não está fácil para ninguém, né? Cultura é uma área, uma área muito sensível. A gente ressente, em primeiro lugar, eu acho que a cultura se ressente. Por que você acha que é tão difícil trabalhar com cultura? Eu acho que tem... bom, isso é uma coisa super complexa, mas
quem decide isso está muito pautado nessas grandes mídias, nesses grandes retornos de imagem, né? Para gente que faz uma coisa ligada à literatura e não a grandes eventos pop, tem sido difícil, uma coisa né? complicada. Né? Porque a gente não está falando de colocar 2.000, 5.000 pessoas num evento, a gente está falando de um evento de 300 pessoas, né? Muito embora é uma alegria, porque a gente abre bilheteria com 2 dias, esgota. Que tem já está esgotado, inclusive, né? Está esgotado, desde segunda-feira está esgotado. Que é ótimo, quer dizer, existe público para isso, falta visão um pouco, né? Divulgação, né? Do empresário de entender que, olha, tua imagem está sendo associada a uma coisa de fato de qualidade, independente de marca, independente do volume de pessoas, volume, né? de gente, né? É a qualidade que está se falando, né? Então tem muita questão ligada a isso que não é uma conta tão simples de dizer 5.000 pessoas valem a pena, 200 pessoas não vale a pena. Não é isso. Não fecha a conta, né? Essa conta não deveria ser tão simplória assim. É verdade, concordo com você. É bem difícil, gente. Eu vejo por mim também, né? Correr atrás de patrocínio, tudo. É muito difícil mesmo, né? É uma luta diária, né? Que eu falo, viver de arte é uma arte, né? E assim, historicamente sempre foi assim. A música erudita sempre foi para um grupo um pouco mais restrito, a literatura sempre foi para um grupo mais restrito. Historicamente, a cultura, né? Existe a cultura de massa, a cultura pop, existe a cultura um pouco mais restrita, né? O que um Litercultura, por exemplo, faz é exatamente tirar esse caráter tão fechado da cultura, da literatura, né? De dizer, não, isso não é tão para poucos, isso pode se expandir. Então, a gente colocar 200, 300 pessoas para ouvir um filósofo falar, pessoas que não estão acostumadas com filosofia, ou estão, porque muita gente que está ali, claro, tem, né, o conhecimento e tem o hábito, já é uma maravilha. Né? Então, esse é o papel de um evento desse. E isso tem que ser mais estimulado, isso tem que acontecer mais. Teria que ter mais literculturas em outras áreas, inclusive. Entendeu? E mais tempo, e mais discussão, e mais capítulos. Nós vamos trazer agora aqui no programa o professor Mário Sérgio Cortella. Nós estamos aqui numa empolgação, porque é uma coisa tão bacana para nós ter uma pessoa desse nível, né? Desse porte, trazendo aqui. E tem pessoas que não se importam, né? Uma coisa assim, tipo, se você falar, vou trazer tal artista, já fica aquela empolgação, né? Exatamente. E em TV vocês têm muito isso, né? O que dá audiência, o que não dá audiência. É verdade. Né? E aí os canais também se ressentem disso. Quer dizer, é uma coisa sempre difícil, assim, você trabalhar com cultura. Né? É verdade. Você quer deixar algum recado? Eu quero dizer que acompanhem, que participem, que leiam, né? E que, assim, saiam de lá um pouquinho transformados, saiam de lá um pouquinho mexidos com essa história. Mas, assim, o Litercultura existe para isso, né? É para o que a gente trabalha, mas no final das contas, pegue essa informação, vá para casa, se isole, leia um livro, porque é assim que se faz literatura. É verdade. É assim que se relaciona com a literatura. É para isso que ela existe, é para isso que a gente facilita. É isso aí. Nós conversamos então com a Manuela Leão, organizadora do Litercultura. Muito obrigada por ter vindo. Espero você em agosto aqui para contar mais novidades. Por isso que eu estou segurando essa informação. Sim, eu estou te esperando, hein?